capítulo 6, verso 12 e 13, diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Deixa eu falar algo para você. Você que está aqui, faça um esforço. O inimigo vai lutar enormemente agora. A luta espiritual aconteceu essa semana toda, está acontecendo nesse momento para pôr sono. Você ficou com sono, levanta. Você está na sua casa, está meio confortável demais nesse sofá, onde você está, levanta e toma uma posição, porque agora nós vamos aprender um pouco mais de Deus. Esse texto, eu quero trabalhar o tema: coragem para fazer autocrítica. Coragem para fazer autocrítica. Eu preciso de coragem, e você vai precisar ter coragem para se autocriticar, para se autoanalisar. É importante que tenhamos essa coragem hoje, de fazer essa autocrítica. Esse texto aconteceu, provavelmente, segundo os estudiosos, 1.200 anos. Eu preciso explicar um pouco, para depois trazer para esses momentos que nós estamos vivendo, essa situação que o Brasil vive, essa situação que nós estamos vivendo no mundo. 1.200 anos antes de Cristo. Moisés resgata o povo do Egito, Josué introduz o povo na terra prometida, Josué morre e começa o período dos juízes. O que eram juízes? Juízes eram homens e também mulher que se levantavam como heróis nacionais. Como falta isso no país, como está faltando heróis aqui nesse país, homens que possam ser de fato instrumento para, olha, faça isso ou faça aquilo. Cada vez nós percebemos que falta isso. Mas homens e mulheres eram levantados por Deus, e nós estamos vendo o levantar de um homem para mudar uma nação. Gideão era até nesse momento apenas mais um homem comum, mas agora ele vai ter feitos fora do comum, pela vontade de Deus. E a hora que Deus se apresenta para ele, você lê do capítulo 6, no começo, até chegar no verso 12, Deus então se apresenta para Gideão, e Gideão faz uma pergunta básica: peraí, você que é Deus? Mas cadê os Deus que os nossos pais falaram? Passaram-se centenas de anos. Já tinha acontecido aquela coisa do Mar Vermelho se abrir, do Jordão se abrir, de Jericó cair os muros. Centenas de anos havia passado. E Gideão faz uma pergunta básica: cadê o Deus que fez o que fez? Cadê o Deus que abriu o mar? Então a pergunta é essa: os nossos pais contavam para mim do Senhor, mas olha o que o Senhor fez, o Senhor não faz nada. E o que ele não estava fazendo? Capítulo 6 relata que esse povo, que Gideão, que o povo de Deus plantava sementes. Na hora da colheita, na hora que eles começavam a cegar, a colher, vinham os midianitas, vinham os amalequitas nas suas dezenas de milhares, com milhares de camelos, e os povos do Oriente vinham e catavam todo o alimento. O povo plantava, até plantar tudo bem, pode plantar, planta, beleza, mas na hora da colheita, a colheita não podia acontecer, porque os amalequitas, os midianitas e os povos do Oriente, você está tudo no capítulo 6 aí, depois você vai ler, eles vinham e pegavam tudo. E o que aconteceu? A nação entrou numa ruína, povos se escondiam. A pergunta é:
Quando eles vão vir? Porque vir eles virão. Que momento? Será no começo? Será no meio da colheita? Será quando? A pergunta é quando? Não é se vão vir. E muitos anos estava acontecendo isso. Então havia uma indagação, havia um indagar. Mas como? Como o Senhor deixa? Como um Deus tão poderoso quanto Deus que abre o mar, quanto Deus que derruba muralhas, como um Deus deixa o seu povo passar por aquilo que ele está passando? E aí essa é a pergunta. E é sobre isso que eu quero tratar. Só para dar Deus acabou dando a vitória. Gideão foi um instrumento de Deus com apenas 300 homens. Esse homem, com apenas 300 homens, esse homem ganhou dos midianitas, dos amalequitas. 300 homens venceram dezenas de milhares de um exército inimigo. E é assim eu imagino, e é assim que eu quero, e é assim que eu desejo, e é assim que tem que ser na nossa, na minha e na sua vida. Em algum momento, essa história precisa mudar. Mas eu primeiro preciso fazer uma autocrítica. Sabe a mensagem que eu vou pregar hoje? Hoje nós estamos em poucos aqui, já chegamos a estar em centenas. Hoje chega a 20, 25. Sabe a mensagem que eu vou pregar hoje? É aquela que tende a diminuir ainda mais a quantidade de pessoas. Sabe a mensagem que eu vou pregar hoje? É capaz de assustar você a ponto de dizer: eu não quero mais ficar na igreja do Nazareno Leste, eu não quero mais ficar abrindo esse link, eu vou pegar o link de outra igreja. Sabe uma das coisas que ficou esses 4 meses, eu fico perguntando: Senhor, foi o Senhor mesmo que me deu aquela mensagem do retiro, crescendo na graça e no conhecimento? Como? 4 meses eu fiquei perguntando para Deus, 4, 5 meses, Senhor, foi o Senhor mesmo que me deu aquela mensagem. Eu ouvi a tua voz, foi a tua voz que eu ouvi, porque o Senhor poderia ter dito: se prepara para a guerra, grandes lutas virão, tempos difíceis, mas eu sou contigo. E a mensagem que Deus colocou no meu coração e que trabalhamos o retiro todo é: crescendo na graça e no conhecimento. Como crescendo? Tem irmãos da igreja que eu nem vejo mais, sumiu, nem no grupo fala mais nada. Você dá bom dia, sumiram. Você que está no grupo e não dá bom dia, sei lá, aconteceu o quê? Está vivo? Está tudo bem? Aí Deus hoje, essa semana, Ele começou a me revelar algo. Na verdade, é no fogo que se apura o ouro. É nessa hora que se levanta a igreja. Eu não preciso temer isso, não preciso temer não. É no fogo que eu cresço. É no fogo que eu aprendo a depender da graça. Essa semana eu vi o quanto o poder público é falho. O quanto tantas vezes nós oramos por médicos que muitas vezes viraram as costas para as pessoas saindo de seus consultórios sem nenhuma receita. Alguns são de fato heróis e alguns estão contabilizando. Se são 300, se é mais um, tudo bem, é um percentualzinho pequeno de pessoas que está sendo atendido. Essa semana eu vi que se não for Deus na minha e na tua vida, na vida daqueles que estão lá, ó, nos rincões, nos bairros mais humildes, essa semana eu vi que é Deus quem nos guarda mesmo. Quando a gente acha que as coisas fugiram do nosso controle, do controle de Deus jamais foge. Eu quero pregar sobre isso, eu preciso pregar sobre a autocrítica que Gideão precisou fazer para que ele possa então vir a vitória sobre cada um de nós. Vamos falar algo, queridos, olha para o pastor, vamos ser sinceros.
no dia 5 de abril, quem orou pelo jejum do Dia da Nação? Quem orou? Quem jejuou pelo jejum? Oramos? A igreja se levantou. Igreja católica, igreja cristã, protestante, unimos-nos. Eu comecei a alardear em alto e bom som. Eu nunca vi isso na nação. Pastores e padres, homens e mulheres, de várias denominações, fazendo lives, orando, jejuando pela nação, orando e jejuando pelo Brasil. Na época, tínhamos 487, no dia 5 de abril de 2020, tínhamos 487 brasileiros que haviam se tombado ante a esse vírus, a menos de 1.000. 487 pessoas, homens e mulheres, brasileiros e brasileiras, que haviam sucumbido ante a esse vírus. A igreja, você, eu quero dizer, por que eu quis dizer porque essa mensagem não é para outra igreja, essa mensagem é para mim, essa mensagem não é apenas para outro pastor, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para mim. 487 pessoas, e nós nos levantamos a orar, oramos, jejuamos, e no final daquele dia, alguns pastores foram nas suas redes sociais imensas que tem e disse: Deus me revelou que esse vírus vai embora do Brasil. Hoje, 23 de agosto, na verdade 22, porque esse número é do dia 22, 114.469 pessoas morreram depois que a igreja orou. Depois que a igreja orou, mais de 100.000 pessoas morreram. Depois que eu jejuei, depois que eu orei, depois que essa igreja orou, depois que essa igreja jejuou. Então alguma coisa está acontecendo. Foi a conversa que Gideão teve com Deus. Espera aí, como um Deus que cura, como um Deus poderoso, porque não é isso que anunciamos? Não é isso que anunciamos? Um Deus que cura, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Eu preciso fazer essa crítica. Por que motivo Deus não respondeu às nossas orações? Não me venha dizer que Deus respondeu, porque não respondeu às nossas orações. Façamos uma crítica verdadeira, mesmo que você não queira continuar congregando aqui. Mas Deus não respondeu, porque poderoso é Deus, e Ele pode mudar essa história. Mas o que aconteceu? O que aconteceu daquele dia 5 de abril até hoje? Será que é Deus? Porque a visão que Gideão tinha era a visão que talvez alguns aqui ainda tenham. Primeiro, deixa eu posicionar você algumas situações que é importante que entendamos. Observe, por favor, o capítulo 6, verso de número 1. Juízes 6:1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7. Foi Deus que mandou os midianitas? Não. Deus não. O que Deus fez foi: eu deixo que isso aconteça. A palavra é clara. Ele os entrega. Tá bom, viva do jeito que vocês querem viver, faça o que vocês querem fazer, continue a fazer o que vocês estão fazendo.
E eu quero dizer a você que alguns pegaram, sabe aquelas coisas de carnaval, mostrando cenas idiota de gente tola, mostrando o inimigo batendo em Jesus e fazendo aquilo, e culparam aquelas cenas por tudo que nós estamos vivendo. Eu quero dizer que aqui a culpa não está no mundo, aqui a culpa está no povo de Deus. O povo de Deus, o povo de Deus, a igreja preciosa, santa, sem mácula, que Jesus está preparando aqui nessa terra. É esse povo que precisa tomar uma posição. Eu não estou nem falando de lá fora. Eu preciso ser sal, você precisa ser sal. Eu não posso mais continuar. E aí alguém pode pegar o quê? Deus quer ensinar, e ensinando 114 mil pessoas morrem. Eu quero dizer que entre esses, aqueles que servem de fato, ou serviu de fato, Deus não morreu, apenas mudou. Ele já está vivo, continua com o Senhor num lugar melhor que o meu e o teu. Mas eu quero te ensinar alguma coisa. Olha bem, por favor, olha isso. Olha isso, por favor. Ó, deixa eu apertar um pouco mais. Sabe o que eu falo? Vou falar comigo, começa comigo. Eu digo sempre, nossa, eu estou com uma saudade gigante de abraçar alguns irmãos. Ai, que vontade de abraçar os irmãos. Sentir aquele afago, aquele culto, aquela coisa de domingo, quando nós íamos aqui, nos abraçávamos. Que saudade, que saudade. De fato isso é bom. Mas sabe a igreja que Deus está preparando? É aquela que deseja abraçar o imundo, a tocar o leproso, a ir lá debaixo da ponte e falar de Jesus para aquele que hoje é usuário de crack, aquele que passa aí na rua e muitas vezes por estar mal cheiroso, às vezes a gente até meio, agora que eu acabei, não, peraí, calma aí. Sabe o que essa coisa nos revela? Tudo nos revela que sentimos saudade dos afagos, dos salvos, mas não sentimos o constrangimento de saber que não podemos abraçar o perdido, que não conseguimos ir aonde o perdido está, porque nem podemos chegar perto do perdido. Sabe a igreja, sabe o que isso está revelando? Sabe o que isso mostra? Escancara, mostra que ao invés de a igreja, essa igreja de Cristo, procurar pregadores, coach, treinadores, e já não são nem mais pregadores, hoje eles são treinadores, com as suas tais autoajuda, deveríamos estar lendo a Bíblia para procurar a ajuda do alto. Mas eu não leio, não tanto quanto eu deveria ler, mas somos ficcionados a um atalho de alguém que possa me afagar o meu ego. Quantos de nós investe meia hora de leitura bíblica por dia? Quantos de nós é capaz de fazermos sem nenhuma pressão, gastar meia horinha? E eu vou dizer que eu também não, para ficar sozinho com Deus e não falar nada, só ouvir, só escutar um bom louvor, um louvor que fale de Cristo, não fale de mim, um louvor que fale da sua volta, porque é isso que deveríamos estar desejando. Precisamos fazer essa autocrítica, porque Gideão fez uma pergunta que eu preciso fazer: onde está Deus? Será que ele não está vendo o que está acontecendo com a nossa nação?
A pergunta não é onde está Deus, a pergunta é onde está a igreja. Porque o perdido está perdido. O pastor Paulo falou algo, nós nascemos perdidos. Eu estou falando agora da igreja, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Onde está a igreja? E a crítica que nós temos que fazer a nós. E aí, sabe o que eu acho interessante? Há pessoas estranhas que têm coragem de ir trabalhar. Se você não for, o seu patrão não paga. Tem coragem de ir no supermercado, onde tem centenas, às vezes dezenas de pessoas. E se não for, não come. E não consegue vir no domingo. Não tem a coragem de sair da sua casa, vir no domingo, sentar entre nós e oferecer louvores e adoração. Prefere o conforto da sua casa, que não é mais confortável mesmo. Mas quem disse que te chamou? Quem disse que Deus te chamou para ser confortável? Que igreja é essa? Que igreja é essa que tem coragem de fato de malhar trigo no lagar? Deixa eu te explicar o que é malhar trigo no lagar. Olha o verso 11, deixa eu te explicar aqui. Então veio o anjo do Senhor e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr salvo dos medianitas. Deixa eu te falar, olha para mim. Lagar é onde se amassa uvas. É um buraco feito normalmente em meias pedras, em que se jogava os cachos de uva e as pessoas pisavam, e havia um lugar onde escorria o néctar, e de lá se extraía o suco, para se fazer o vinho, para se fazer o fruto da videira. E Gideão, a única opção que restava para ele era catar o trigo na roça e levar para dentro do lagar. Mas o trigo se debulha na eira. Eu preciso de vento para espalhar, para soltar a palha. Mais ou menos aquilo que a gente via jogando para cima, e o vento leva a palha e o grão fica. A dificuldade desse homem era gigante. Conseguir debulhar trigo num lugar onde não tinha vento. Praticamente ele fazia quase que tudo manual, era muito mais difícil para ele. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Que tenha coragem mesmo de ir para o lagar. Tenha coragem de fazer alguma coisa. Que igreja é essa? E essa situação nos revela que é capaz de dizer: eu mudei a vida de um cara que entrou aqui pobre, 4 anos depois ele ficou rico. Eu mudei a vida de uma pessoa que estava aqui, entrou bêbado e hoje ele está curado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Mas que igreja é essa? E ainda não conseguiu atingir o coração de Deus e dizer: eu aprendi, Senhor. Eu aprendi que o reino não é aqui. Eu aprendi que eu não sou deste mundo. Viver aqui, Senhor, para mim sempre será uma tentação. Eu aprendi, Senhor, que é para as coisas do alto que eu devo tomar atenção. Eu aprendi, Senhor. Que igreja é essa? Que igreja que nós pertencemos? Sabe por que eu estou dizendo isso, amado? Que talvez você que está me ouvindo, você não seja pastor, você não tenha ministérios, mas você é líder da sua casa. Quem sabe uma mulher que está lá agora, se levantando, fazendo uma autocrítica para a sua vida de oração. Quem sabe um homem se levantando e dizendo: eu sou o varão da casa, passa por mim, a bênção que vem para este lar. Quem sabe hoje é o dia que Deus me usou como instrumento para você fazer uma autocrítica. Que tipo de evangelho, de cristianismo nós queremos viver para o resto de nossas vidas?
Tem gente de todo jeito. Tem gente que diz o seguinte: olha, agora nós estamos vivendo um novo normal. Que normal? O que nós vivíamos não era normal. Era uma futilidade tão grande, era uma tolice tão grande, tão boba, tão tola. Novo normal. Deus quer romper com aquilo que você chama de normal. E Deus usa esse instrumento, essa situação. Eu ficava perguntando: quem mandou esse negócio? Foi o diabo? Foi o diabo que pôs o coronavírus? Ou foi Deus que pôs o coronavírus? Aquela coisa que ficava na minha mente. Sabe que conclusão eu cheguei? Eu cheguei à conclusão que, de fato, provavelmente, o tal do coronavírus saiu de um bicho. Qualquer desses qualquer. Alguns falam de uma espécie de tamanduá. E entrou num único homem, primeiro. Que se fosse a vontade de Deus que isso não acontecesse, ali ele parava. Mas Deus disse: vamos ver. Vamos dar uma olhada. Porque poderoso para encerrar aquilo ele é. Poderoso para acabar com isso agora ele é. Então ele permitiu. Não foi a vontade dele, mas ele permitiu o fogo para que a igreja, ele não está treinando o ímpio, ele não está punindo o ímpio, ele está treinando a igreja, ele está treinando a igreja dele, a igreja, aquilo que realmente vale a pena, aquilo, quem somos, ele está treinando a igreja dele. É isso que ele está fazendo. Deus só deixou. Os amalequitas já tinham essa tendência de ser roubadores. Os midianitas tinham essa tendência. Ele só deixou. Deixou para quê? Por quê? Para que eu, Ivair, para quem sabe, você, para quem sabe a nossa igreja, possamos nos levantar. Olha por gentileza o capítulo 6, o verso 6, 7, 8, 9 e 10. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa de quem? Dos midianitas. Olha para mim, olha para mim. Não precisaria ser assim, precisava? Precisaria ser desse jeito? Se esse povo continuasse a clamar a Deus, a adorar o Senhor. Mas agora os midianitas foram o instrumento que Deus utilizou para que esse povo levantasse um clamor ao Deus dos seus pais. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa de servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos os oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Eu preciso ter muita coragem, e não vai me faltar para dizer o que eu vou dizer. Você já imaginou se a igreja tivesse se levantado dia 5 de abril e no dia 7 já não houvesse mais um vírus nessa nação? Esses pastores televisivos continuariam com as suas pregações? Talvez dissesse: foi a minha oração, foi o meu jejum, ou o nosso jejum.
A igreja triunfante, triunfalista, dando cala-boca em Satanás. De fato, essa igreja triunfante e triunfalista, ela precisa voltar-se ao Senhor. Eu não combinei nada com o pastor Paulo, mas está posto diante de mim a bênção ou a maldição. Deus nos coloca na sua casa, na minha casa, no meu ministério, na minha vida. Está posto a bênção ou a maldição. A igreja está escolhendo o quê? O que nós escolhemos? Somos capazes de procurar no YouTube mensagens que nos põem para cima. É mole. É mole. É demais um negócio desse. Deveríamos estar procurando a presença de Deus, nos arrependendo das nossas ações. Quem aqui, de fato, hoje, poderia dizer: não, Deus está errado? Não, querido, Deus não está errado. A igreja é que precisa se levantar. E como? De que maneira? De que jeito? Nós temos que continuar orando, sim, jejuando, sim, mas não como alguém que tem méritos, alguém que talvez em algum momento foi seduzido por coisas desse mundo, mas agora decidiu voltar-se ao Senhor. Protege a minha casa, Senhor. Protege o ministério, Senhor. Protege o meu trabalho, protege as minhas finanças, não por quem eu sou, mas apesar de quem nós somos. Porque de fato os amalequitas, os midianitas, todo este povo é mau e o mal existe. Ah, Senhor, mas somos o teu povo, Pai. Somos o teu povo, os teus filhos. Minha esposa falou isso. Somos os teus filhos, Senhor. Não há méritos em nós. Precisamos pegar tudo aquilo que Jesus fez para nós e transferir para nossas vidas, Senhor. Quero terminar no capítulo 7, por favor. Verso de número 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel podia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me... Não. Teve um momento que Gideão convoca o povo para a guerra. Era milhares contra milhares, apesar de ser bem menos, mas eram ainda 32 mil. Eu não vou ficar aqui falando sobre isso, mas Deus criou uma maneira que só 300. Tirou-se 31.700 e com um único propósito, para dizer quem de fato cuida de nós. Ele disse claro: sabe por que eu não fiz? Porque senão vocês vão achar que foi vocês. Sabe por que eu não fiz, Gideão? Sabe por que eu não... Você vai fazer o seguinte, depois você vai ler esse capítulo 7. Nós vamos pôr uns filtros aí, vamos separar para ficar só 300, para não ficar dúvida de que foi Deus quem cuidou e cuida de nós. Que eu vou para o trabalho com a máscara, com os cuidados, com o álcool, mas é Deus quem cuida de nós. Que eu vou para o mercado, que eu preciso ir para o mercado, mas é que Deus quem cuida de nós. Que no próximo domingo, na hora que eu tiver a oportunidade de vir adorar, eu vou vir adorar, porque é Deus quem cuida de nós.
quando o vento bater em minha porta, quando a dificuldade vir em minha vida, eu vou poder dizer: foi Deus, não há outro senão Deus, foi o meu Deus. Antes de eu passar por algumas situações que eu passei, eu tinha armado planos de contingência. Tipo assim, ó, se acontecer isso, plano A, plano B e plano C. Eu sou tão metódico, que o pastor Paulo, que eu crio plano A, B e C. Fica você no lugar desse no lugar desse e esse no lugar desse. Beleza? Tá bom, esse não pode ficar, esse também não pode ficar, esse não pode, não tinha nem o A, nem o B, nem o C, não tinha nada. Eu só tinha Deus. Eu só tinha Deus. As pessoas que eu mais tinha medo de morrer não morreram. Passaram. Isso é coração de pastor. Quando a fornalha chega, quando você descobre que situações acontecem, você tenta a ajuda de homens, mas normalmente ela é falha. Sabe o que Deus estava dizendo para Gideão? Gideão, o que você não sabe até hoje, Gideão, é que eu sempre fui com você. Sempre fui. Mas vocês se desviaram de mim, Gideão. A igreja perdeu o propósito. Nossa igreja, às vezes, somos capazes de gastar R$1.000 para fazer uma festa. Gastamos R$3.000 para fazer uma festa no final do ano e não mandamos um missionário lá na África para anunciar lá. Há pessoas desejosas para atravessar o mar e anunciar o Evangelho. Somos capazes, de fato, de fazer festa. Somos capazes de fazer tantas coisas para nos manter juntos e aquecidos, sendo que tem milhares de pessoas morrendo. Tudo isso está acontecendo e eu não me preocupo mais. Esses quase 115 mil pessoas. Os cristãos, aqueles que são os filhos e filhas de Deus, eles não morreram. O que me preocupa é com os ímpios. É com aquele que hoje não conhece ainda o Evangelho. E talvez não conheça, porque eu não fiz essa autocrítica. Preferi me esconder no lagar, debulhar o trigo. Esforçado nós somos, hein? Isso não pode dizer que isso não somos. Nós temos tudo, tem escolinha para criança, é escola bíblica, é culto online, é culto presencial. Se tem um negócio que não pode dizer de nós, é que nós é um corpo mole. Não, nós trabalhamos. Tem pessoas aí, o Wagner, teve dia de todo dia da semana está trabalhando, colando, editando filme, vídeo. Esforçar nós somos. Mas está na hora de ir para cima dos midianitas, cara. Não dá para ficar escondendo no lagar, não dá, para o resto da vida não dá. Eu preciso posicionar a igreja, pelo menos a igreja que eu sou pastor, a sair do lagar, por Deus na nossa frente e fazer o que nós tivemos que fazer, porque a vitória vem dele. Hoje eu consigo ver que mais do que nunca que a vitória vem dele. Eu não posso responder pela igreja nacional, eu não posso responder pela igreja no mundo todo. Eu posso responder pela igreja que eu sou pastor. E eu gostaria que você que está na sua casa e você que está aqui comigo respondesse pela tua casa, pelo sacerdócio que você exerce dentro da tua casa. Faça uma crítica à vida cristã que você vive. Faça ela. Porque aí
toda essa dor, pastor, vamos nos posicionar. Toda essa dor que nós passamos, ela serviu para um propósito. Os midianitas foi um instrumento que Deus permitiu para nos aproximarmos dele. E aí, de fato, cresceremos em graça e sabedoria e conhecimento. Não basta apenas jejuarmos. Não basta apenas orarmos. Basta admitirmos quem somos e admitir quem nos tirará dessa encrenca, quem nos livrará com mão forte dessa situação. A partir de hoje, a partir de agora, cada um de nós vai poder dizer: Senhor, Dani, Jefferson, que eu já sei que teve contato com o vírus, pastora Fran, Márcia, quem mais aqui já foi infectado? Alguns aqui já foram, já se curaram. Eu ouvi de uma pessoa que disse: cara, quando eu me tive o fato de que o vírus esteve dentro de mim, que coisa de louco. Deus cuidou, Deus cuida e Deus cuidará, não apenas dessa maldita doença, desses amalequitas, desses midianitas. Ele nos livrará com mão forte de toda essa situação, porque enquanto Gideão foi o juiz, enquanto Gideão liderou aquela nação, a nação prosperou. 40 anos a nação prosperar, porque ele entendia: não fui eu, só tinha 300, não é possível, era mais de 100 mil, como que eu consigo ganhar? Quando eu consigo dizer: ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo o louvor. Não é por mim, nunca foi por mim, eu não tenho nada, nada, nem você tem nada. É Deus quem cuida de nós.